Esta é a quarta aula de um curso bíblico chamado Corinto, a sabedoria humana versus a loucura da pregação. Felipe, cadê as outras aulas? A primeira e a segunda e a terceira. Está aqui no primeiro comentário uma playlist para você acompanhar. E se você está vendo esse vídeo mais no futuro, vai ter ali todas as aulas, que são 6 aulas ao total. O título dessa aula é A Sabedoria Carnal é Incapaz de Alcançar o Mistério de Deus. Nós vimos pelas aulas passadas que os super sofistas, os super apóstolos, adicionavam mistura às escrituras, alegorias e aquela filosofia chamada platonismo médio. Aí a pessoa pergunta, por que esse médio, né? Porque o Platão veio bem antes, né? As compreensões de Platão. Na época de Paulo, o que existia era chamado uma evolução daqueles conceitos no platonismo médio, e depois de Paulo vai existir o neoplatonismo. Aí eu coloquei médio só para ser mais preciso, né? É o que acontecia na época de Paulo. Então esse pessoal misturou filosofias com alegorias, com aquele sentimento de que nós somos iluminados, que alcançaram um sentido noético, espiritosférico, e podemos vir aqui no meio de vocês e mediante pagamento, né? Porque esse Paulo não tem os conhecimentos que a gente tem. Mediante pagamento eu posso ensinar para vocês, e aí foi toda aquela discussão. Mas Paulo fez o seguinte alerta, que vocês estão recebendo um evangelho, um Cristo, um Espírito que não é o Cristo de verdade, aquele que a gente ensinou para vocês. Como diz 2 Coríntios capítulo 11, no verso 4. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolheram um Espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. E esse embate de Paulo com super sofistas aconteceu entre a primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Coríntios. Então, e foi só se resolver lá em 2 Coríntios, né, quando já estava tudo ok, do capítulo de 1 a 9. E a gente viu que no capítulo de 10 a 13 foi a chamada carta severa, onde Paulo ainda estava no auge dos seus conflitos e foi enviado para Coríntios, ainda entre a primeira carta e a segunda carta, porque então a segunda carta seria uma compilação de 2 cartas. E foi aquela confusão com esse pessoal que incitou a igreja contra o apóstolo Paulo, retirando até sua autoridade. Mas, se a gente olhar para 1 Coríntios, que veio antes desses super sofistas, a gente vai perceber que Paulo já estava preocupado com essa mistura do evangelho. Que Paulo já estava preocupado da essência do evangelho estar sendo perdida. E isso vai nos levar a uma compreensão. Se nas aulas passadas a gente falou desse embate com algumas compreensões que poderiam ter vindo de Filon, de Moisés subindo ao monte como um filósofo platônico que atinge a espiritualidade máxima, e quem está na letra literal está nas sombras, ainda não conseguiu compreender a essência do que está oculto nas escrituras. Se isso veio depois de 1 Coríntios, presta atenção, então quer dizer que havia outros embates, outras compreensões que estavam afetando a cabeça do Coríntios, se em 1 Coríntios Paulo já estava alertando sobre o problema da mistura do evangelho. Eu vou trazer esses versos de novo para a gente ter uma compreensão do que estava acontecendo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 17. Cristo me enviou para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana. Veja que ele está aqui em crise com as filosofias já antes dos super sofistas. Por isso que eu também falei sobre a cultura dos sofistas na primeira aula. Mas que sabedoria é essa que ele está em crise? O que é que essa sabedoria está dizendo e se misturando com o evangelho antes mesmo da chegada dos superapóstolos? Aí por que ele está preocupado de não misturar com a sabedoria? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aqui novamente, pessoas adicionando
outros fundamentos à Escritura e retirando Cristo do fundamento da centralidade da interpretação de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 1. Portanto, que todos nós nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que requer desses encarregados é que sejam fiéis. Novamente, ele invoca que os líderes, aqueles que pregam, os ministros do Evangelho, permaneçam fiel ao que foram ensinados, às Escrituras, sem botar outro fundamento, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. No verso 6 diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Novamente, perceba que é não ir além do que está escrito, porque elementos da sabedoria humana estavam sendo adicionados à pregação e às Escrituras. Se em 1 Coríntios esse alerta já estava sendo feito e a gente identificou coisas lá para 2 Coríntios que poderiam estar associado às figuras de Pedro, da facção de Pedro, dos mais judaizantes, de judeus que ainda haviam nas Escrituras uma glória inextinguível, hebreus que se autoproclamavam superapóstolos, né? A gente viu isso lá em 2 Coríntios, estou aqui repetindo para você entender bem. E em 1 Coríntios já temos essa mistura, nos faz essa pergunta: de onde está vindo essa mistura, que não é dos superapóstolos, e que assunto é esse? Que mistura é essa? Porque um dos meus propósitos, primeiro foi abordar o 1º, 2º, 3º e 4º capítulo de Coríntios. E aí o irmão tá vendo eu dando uma passeada pelo livro todo, pela Bíblia toda, mas é porque é assim, a gente pega o fio do novelo de lã e vai, né, puxando para que ele ver aonde o fio vai dar. Então a gente vai seguindo o caminho até que a gente esgote aqui a compreensão. Mas eu estou mais baseado nesses 4 primeiros. E a minha pergunta pessoal para fazer o curso foi essa: mas que sabedoria é essa? Há muitos intérpretes ficam muito baseados na eloquência, e a gente abordou nas primeiras aulas. Era porque eram pessoas que falavam com eloquência e Paulo não era eloquente. Mas não, isso não é totalmente justo com o texto, porque o texto está reclamando de uma mistura, de uma inserção, de uma sabedoria humana que estava contaminando aquela igreja. E não era só uma questão de forma, de jeito de falar, havia um conteúdo. E aí eu estou querendo fazer essa investigação e eu fiquei fazendo, né? Agora eu vou trazer para vocês as possibilidades que eu encontrei e que fazem muito sentido. Naquela época, o mapa que a gente encontra era esse aqui das cidades e das localizações. Você vai ver que está em inglês, né? Eu só encontrei o melhor mapa que eu encontrei, está em inglês. Veja, aqui está a cidade de Jerusalém. Nas aulas passadas nós analisamos que a filosofia de Paulo vinha desses supersofistas que proclamavam ser hebreus. E analisamos que eles tiveram que passar por Jerusalém para se autoproclamar também apóstolos, e que os ensinos que eles estavam proclamando foram influenciados pela cidade de Alexandria. E aqui você vê no Egito a cidade de Alexandria. Ali em cima, eu já marquei para você, está a cidade de Éfeso. Olha só, não tem a carta de Éfeso na Bíblia? Está ali. Aquela cidadezinha, está aqui Jerusalém e está Alexandria para você. Lembrando também que quem veio de Alexandria para Éfeso foi Apolo. Isso foi a primeira aula, né? E também na segunda eu mostrei que esse fluxo de informação acontecia de Alexandria para Éfeso, para Corinto, até chegar em Roma. Vem esses falsos apóstolos, né, passam por Alexandria e afetam a região, ou o fluxo de informação segue esse processo, e essa mistura estava acontecendo nas escolas alegóricas de Alexandria, que adicionavam filosofia às escrituras. Agora, de onde vem essa primeira contaminação, né, que a gente está falando de 1 Coríntios, que não está vindo através desses superapóstolos? E a minha primeira investigação bíblica aqui que eu fiz me identificou que, se a gente olhar bem pertinho desse mapa, olha aí, quem é que está do lado da cidade de Corinto? É Atenas. Veja só,
80 quilômetros de distância de Corinto, é uma das principais cidades da filosofia, chamada Atenas. Essa cidade foi muito relevante no mundo antigo na produção das filosofias e ainda era muito relevante a essa época no Império Romano, e era considerado uma escola onde as pessoas enviavam pessoas do Império todo para se formarem nas retóricas e nas sabedorias e na filosofia. Era um intenso centro de produção de conhecimento filosófico, de sabedoria humana e religiosa. E veja, estava bem do lado de Corinto, né? A gente identifica que existem 4 escolas que aconteciam nessa cidade. 1. A Academia Platônica. 2. O Liceu Aristotélico. 3. O Pórtico dos Estoicos. E 4. É o Jardim Epicurista. E eu quero que o irmão que está aí me ouvindo agora, quiz. Qual foi a cidade que Paulo estava antes de chegar em Corinto? Né? Opção A, Éfeso. Opção 2, Colossenses. Opção 3, Tessalonicenses. Opção 4, Atenas. Exatamente Atenas. Atenas, ele foi para lá, encontrou uma cidade cheia de ídolos, cheio das sabedorias e das filosofias. Diz a Bíblia que ele ficou debatendo e proclamando o evangelho e discutindo todos os dias com o pessoal das religiões e das filosofias, até que chamaram Paulo para pregar no tal do Areópago. E ele então lá teve a oportunidade de expressar o seu pensamento e como o seu pensamento estava em oposições às filosofias. E aí é nesse texto de Atos 17 que a gente tem as pistas mais concretas das filosofias que também estavam invadindo o evangelho já antes de 2 Coríntios. Diz assim, Atos capítulo 17, no verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Nós já sabemos que o platonismo médio influenciou a região nas outras aulas. E agora eu vou dar uma pausa, vou dar uma folga para o platonismo médio, vou deixar ele aqui no cantinho e a gente vai voltar nele ainda na próxima aula. Vai ser importante, segura aí, meu amigo, mas você já está sabido dessas questões. Veja, e agora nós vimos que tem epicureus, eu também vou abordar os epicureus na próxima aula, e tem os estoicos. E os estoicos têm tudo a ver com essa argumentação inicial de 1 Coríntios. Como, Felipe? Eu vou desenvolver com vocês de forma bem tranquila, vou fazer a massa do bolo na sua frente, vou botar no forno e a gente vai comer um bolo junto, tá certo? Vem comigo. Mas primeiro é importante dizer que os estoicos estão muito próximos daquilo que foi considerado as filosofias naturais. Eu quero ler essa descrição com você do que seja as filosofias naturais. A filosofia natural é o estudo da natureza e do universo físico. Era o que existia antes do surgimento da ciência moderna como a conhecemos hoje. Era uma investigação racional sobre os fenômenos do mundo e procuravam responder: o que são as coisas, como elas mudam, de onde vêm e por que existem. Perceba que é uma busca do homem, uma investigação humana para entender a razão por trás de todas as coisas. Então vamos começar por aqui. O que acreditavam os estoicos? Eu vou explicar da minha forma, mas você vai conseguir compreender. Eu vou começar fazendo uma grande analogia, que é uma analogia muito comum de ser feita, que diz: eles entendem que o mundo é uma espécie de um relógio gigante. Eu estou fazendo uma analogia. Um relógio gigante. Sabe que o relógio é cheio de engrenagem, cheio de uma ciência de como cada engrenagem move outra. É como se fosse perceber
universo pelas leis da física. Tudo que acontece, uma coisa empurrou outra, que empurrou outra, cada coisa tem o seu lugar de ação, de movimento. E eles identificaram, olha, tudo que existe é esse grande relógio. E eles não têm uma compreensão de Deus como a gente tinha, mas se Deus existir nesse processo, ele é o relógio, ele não está parte do relógio, ele não criou o relógio, ele é o próprio relógio. E todo mundo vive no relógio. E todas as coisas são o relógio. E ele vai chamar isso de cosmo. O cosmo é tudo que existe, e tudo que existe é o cosmo. É como se o cosmo fosse Deus e todo mundo estivesse em Deus e Deus estivesse em tudo. Deus está na mesa, se a gente pudesse compreender Deus dessa forma, seria Deus está na mesa, a mesa é Deus, eu sou Deus, Deus está em mim, tudo é Deus. Porque tudo é o relógio. E essa inteligência que faz as engrenagens ligar, essa racionalidade, que eles vão chamar de logos, é a inteligência e a sabedoria por trás de todas as coisas, infundida em todas as coisas, que permeia todas as coisas. Todas as coisas são o que são porque elas estão permeadas dessa sabedoria que existe em todo lugar. Certo? Aí, eles também entendem que esse universo, ele é um ciclo. Ele não tem um começo e um final. E acabou. Não tem juízo final, né? Não tem assim o dia que Deus criou todas as coisas. Não existia nada. Aí Deus criou, não existe. Tudo é um ciclo. E nesse ciclo, tudo já é o que deveria ser. Porque não existe a ideia de queda. O ser humano caiu e a terra caiu junto com ele, a natureza, e aí a gente vive no processo de esperar a redenção. Isso é cristianismo. Ele não entende que caiu o mundo, porque tudo é segundo já essa sabedoria que permeia todas as coisas. Tudo já é o que deveria ser. E esse ciclo acontece que no final assim do ciclo, todas as coisas, preste atenção, talvez você nunca viu os estoicos dessa forma. Todas as coisas sofrem uma grande queima, tudo se é consumido por um grande fogo e retorna a existir de novo como sempre foi. Então, nesse ciclo eu sou o Felipe, que estou aqui na minha casa ensinando para vocês. No final desse ciclo, tudo vai ser queimado e destruído e vai renascer, e eu vou voltar a ser o Felipe e voltar nessa cadeira e voltar falando com você. E no final desse ciclo, tudo vai se queimar e vou voltar e eu vou ser o Felipe de novo aqui falando com você. Por quê? Porque se a lógica foi que isso era o que deveria acontecer, a lógica sempre vai estar certa e sempre vai voltar a fazer a mesma coisa que sempre fez. A lógica não está questionando sua própria lógica para trazer uma redenção, uma nova terra, porque não precisa de nova terra, porque essa terra é o que ela quis formar. E se ela quis formar isso, toda vez que ela se reformar, ela vai reformar a mesma coisa e vai existir um Filipe, vai existir uma cidade de Atenas, vai existir todos nós do mesmo jeito como sempre foi. E nesse sentido, se você está angustiado, se você está sofrendo, se você está inconformado com a realidade, a culpa é sua e não das coisas, porque a razão é o que é. E ela está, a gente que está errado, a razão é que está certa. Então você tem que se conformar com o que existe, à medida que você não pode transformar o que existe. Não está na sua autoridade, não está nas suas mãos mudar. Se tivesse nas suas mãos, era porque o desejo da racionalidade do grande relógio queria que você fizesse já. Se você não tem capacidade de fazer, é porque isso não está nas suas mãos. Então você deveria descobrir qual é a razão por trás das coisas que fazem as coisas ser como são, para que você possa compreender por que você está revoltado com isso e acalmar a sua vida e aceitar a sua posição no grande sistema, no grande relógio cósmico. Meu Deus, né? Com as minhas palavras eu estou explicando. Ou seja, aquilo que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que eu percebo pela minha busca, pela razão, pelo logos, que não tem a ver comigo, que eu não posso mexer, mas eu compreendo a sua existência,
eu aceito e gero uma tranquilidade na minha alma. Paro de ficar ansioso por tentar mudar coisas que eu não consigo e vivo, posso até chegar no estado de apatia, que eles vão chamar, apatia lá. Então eu vou tranquilidade, porque eu estou aceitando as coisas que não competem a mim e vou me concentrar naquelas que eu posso fazer e vou gerar essa apatia. Eu não tenho o poder de mudar a realidade, porque a realidade é o que é e eu sou o que eu sou e eu sempre serei o que eu sou. Não há transformação, né? O irmão está percebendo, né? Então, esse é um quadro geral que eu consegui trabalhar com vocês, né? A partir disso, vamos tirar algumas lições. Se eu esqueci algum elemento, eu vou complementando ao longo da palavra, porque aí vou trazendo aqui outros pontos e vou colocando dentro. Vou trazer aqui, então, algumas lições e reflexões a partir desse entendimento inicial. Deu para entender? Escreve aí nos comentários se você conseguiu entender, tá certo? O primeiro ponto que nós vamos abordar é este aqui. Uma vez que eles investigam qual é a racionalidade por trás de todas as coisas, eu quero saber se isso é possível, a gente chegar à essência da sabedoria humana. Diz assim: a sabedoria humana, investigando a natureza, as filosofias naturais, como os estoicos investigam a razão do grande relógio cósmico, pela percepção e lógica que eles fazem, vou perceber, vou intuir, vou usar minha lógica para entender essa sabedoria, poderia conhecer o Logos, que é esta razão que está por trás de toda a existência, ou imbuído em toda a existência. Poderia conhecer então essa razão de Deus, o Logos, como os gregos gostam de chamar, que seria o arquiteto do cosmos, a razão, o significado da existência, a lógica por trás das coisas. Ela está impressa em toda a natureza, porque toda a natureza se guia, ou se forma, ou se molda segundo o Logos. Então, se eu investigar filosofias naturais da natureza, eu posso obter a racionalidade da existência, né? Essa ideia é contrária ao Evangelho? Primeiramente, eu vou dizer que não. É verdade, segundo a própria Bíblia, não é só os evangelhos, não, a Bíblia mesmo mostra que a essência da criação, que a criação revela um pouco da lógica e da sabedoria e da essência de Deus. Deus tem uma identidade e a sua criação revela essa identidade também. Então, nesse sentido, há uma proximidade de conceito. O filósofo diz: se eu investigar a natureza, eu vou aprender a racionalidade e a inteligência por trás das coisas, ou imbuído nas coisas. O cristão vai dizer: a natureza tem uma identidade divina e observar a natureza vai me dar uma compreensão de quem é Deus, porque na natureza está a sabedoria de Deus também. Diz assim, Romanos capítulo 1, no verso 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo está afirmando categoricamente que os atributos invisíveis e visíveis de Deus está imbuído nas coisas criadas, e os homens chegam a serem desculpáveis quando dizem que não conhecem a Deus, porque Deus está em todas as coisas à sua volta e essas coisas manifestam quem é Deus e a glória de Deus e a verdade de Deus. Então dizer que eu não conheço a Deus é quase, você não tem desculpa não de dizer isso, né? Olha só tudo que está criado, tudo isso aqui está comunicando e revelando um Criador. Há uma inteligência por trás de todas essas coisas e também Provérbios vai chamar essa inteligência da sabedoria de Deus que estava no princípio e criou como um arquiteto de Deus todas as coisas. Isso aqui também é uma semelhança muito forte com essas ideias das filosofias naturais e dos estoicos. Diz assim Provérbios capítulo 8, no verso 27. Quando ele estabeleceu os céus,
lá estava eu. Quem? A sabedoria. Só para complementar, porque eu não botei todos os versos. Então, a sabedoria estava lá quando foi construído os céus. Então, na natureza, na construção dos céus, há uma sabedoria. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado, era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Assim como os gregos entendiam que o Logos era a razão e o arquiteto do cosmos, a racionalidade, já no Antigo Testamento percebemos que o sábio hebreu, o Salomão e outros sábios também perceberam que por trás de todas as coisas da criação, do limite onde a água chega, onde a terra termina, onde como a terra foi fundada na sua essência, o céu. Se você observar a natureza, você vai perceber que existe uma sabedoria em tudo que foi construído, uma inteligência. E essa inteligência estava com Deus e era o arquiteto de Deus quando tudo foi construído, porque antes de ser construído, precisou da inteligência para construí-lo. O que foi construído não o aconteceu por acaso. Havia uma inteligência formando e dando leis e construindo as coisas como elas são. Então a gente percebe que há uma similaridade de conceitos, de que os estoicos, os filósofos gregos vão dizer que existe um arquiteto do cosmos, e os hebreus vão dizer que existe um arquiteto de Deus, a sabedoria. E essa racionalidade está impressa nas coisas criadas. Paulo vai desenvolver um pouquinho disso também lá no Areópago, quando ele conversa com o pessoal. Ele vai dizer assim, Atos capítulo 17, no verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando pela sua racionalidade lógica e observação intuitiva, observando a natureza, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, embora ele não seja um indivíduo que está lá tão distante que ninguém consiga encontrá-lo. Ele está aqui de forma até um pouco oculta, porque você tem que investigar e tatear para encontrá-lo, mas ele não está longe. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está citando o grande relógio cósmico. Todo mundo o relógio é todo mundo, e todo mundo é o relógio, e tudo existe com esse grande movimento cósmico. Como disseram alguns dos poetas de vocês, os poetas aqui são os estoicos, também somos descendência dele. Paulo nos traz o exemplo do que é um grande missionário. Talvez foi a primeira referência que temos bíblica de um missionário. E ele vai dizer algo muito interessante. Através da sua argumentação, a gente pode perceber algo interessante. De que ele usa os elementos culturais de onde ele chegou para explicar o evangelho. Então ele pega um poeta da região, ele vai falar dos altares e dos templos que ele viu, onde ele passou. Ele vai citar um pouco da lógica e da racionalidade que vocês entenderam e vai trazendo para o contexto do evangelho. Então é possível perceber muitas intersecções, inclusive, entre o evangelho e a cultura de lugares que nunca viram o evangelho. E se Deus está manifesto nas coisas criadas, é interessante que muitas vezes as próprias sociedades, quando as investigam de forma com sabedoria, lógica, intuição e querendo descobrir a racionalidade por trás de todas as coisas, cheguem também a conceitos semelhantes ao que o próprio evangelho está pregando. Então, o missionário, ele identifica esses conceitos semelhantes, porque se a natureza é uma só, Deus está manifesto nessa natureza, e quando alguém investiga com o coração aberto mesmo, procurando entender, acaba chegando em conceitos semelhantes à revelação. Então Paulo identifica esses conceitos e usa esses conceitos para poder
evoluir o entendimento deles para o evangelho. E o irmão me pergunta: Felipe, me dá assim exemplos, né, sobre como os filósofos, por exemplo, chegaram a ideias que são próximas à revelação de Deus e que a gente identifica que eles tatearam e chegaram próximo. Conseguiram descobrir algo muito perto daquilo que seria a revelação de Deus, só analisando as coisas criadas. Eu vou dar esse exemplo para vocês. Vamos conversar com a ideia do que os estoicos chegaram. Eles disseram que o cosmo é a totalidade da existência e todas as coisas estão no cosmo e o cosmo é todas as coisas. Depois eles chegaram à ideia da racionalidade que está permeando tudo isso, a inteligência, e eles chamaram isso de logos. E eles identificaram que existe o pneuma, o vento, o fogo, e esse fogo, ele molda as coisas segundo o logos. Então o arquiteto pensa, eu estou pensando que o mouse era uma coisa legal. Aí o pneuma forma o logo das coisas. Mas tudo isso é uma coisa só, que é o cosmos. O evangelho identifica essa ideia de três elementos, né, como uma trindade. O cosmos é Deus. Não é igual, mas é possível perceber que eles chegaram a uma ideia que o evangelho pode dizer: sabe isso que vocês estão entendendo? Na verdade é isso. O cosmos seria Deus, o logos seria Jesus e o pneuma seria o Espírito Santo. No platonismo médio, por exemplo, eles chegaram à ideia do uno, o Deus, que seria até a compreensão de Deus, eles chegaram, Deus um, mas esse Deus, ele era a forma perfeita do emissor das luzes, da essência de tudo que existe na forma mais plena, mas é meio que inalcançável. Seria como na alegoria da caverna, o sol, lá fora. Você não alcança o sol, mas ele ilumina todas as coisas. Eles identificaram o intelecto, que é a inteligência também, das formas perfeitas, que traduz o uno para uma realidade de formas que vai manifestar todas as coisas depois, na matéria, no mundo sensível. E identificam também a alma do mundo, a força que manifesta essa razão no mundo da matéria, que anima e ordena todo o cosmos. O uno é a fonte de toda a iluminação, da glória, da luz, mas ele é inalcançável. O intelecto é a razão mediadora que traduz o uno em formas perfeitas. Nele reside as ideias, as sabedorias, o estado puro. E a alma do mundo, força que manifesta essa razão no mundo da matéria e anima todo o cosmos. Novamente, o missionário cristão chegaria e diria: rapaz, esse uno aí que vocês estão falando é Deus, mas deixa eu explicar para vocês direito quem é Deus. Esse intelecto, que alguns chamam de nous, eu não sei falar, seria Jesus, a racionalidade e a sabedoria de Deus. E essa alma do mundo seria o Espírito Santo. Novamente, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas eu estou dizendo que a investigação da natureza pelas filosofias, tateando, como diz Paulo em Atos 17, pode encontrá-lo e ele não está distante de quem tateia. Quem tateia chega perto. E o missionário Paulo consegue identificar esses pontos de contato. E eu estou dando um exemplo para você de como é possível chegar perto. Mas não é a mesma coisa. Mas dá para chegar perto. Quer ver outro elemento que dá para chegar perto? Paulo vai trabalhar o conceito de que, embora Deus tenha revelado uma lei de forma específica no meio de um povo, num concreto, numa época, muitos gentios carregam muito da essência dessa lei no seu próprio coração, identificando que neles, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, existe impresso
uma identidade divina, dos valores divinos na sua vida. Diz assim Romanos capítulo 2, no verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ora, se a pista para se conhecer a Deus está em todos os lugares na criação, e nós somos parte da criação de Deus, não seria lógico entender que nós também temos uma parte de nós, ou a forma como nós somos feitos e a identidade que temos, não teria também uma pista sobre quem é Deus? E Paulo identifica, como o grande missionário que é, de que para pregar muito dos valores das Escrituras, não precisa se ir muito longe, porque os próprios seres humanos identificam que eles sentem culpa quando fazem coisas erradas, identificam que eles se sentem bem quando fazem as coisas certas, que dentro dele existem valores universais que eles praticam mesmo sem conhecer as Escrituras, testemunhando que neles existe uma lei e que testemunham desse Deus. Então, até no ser humano criado existe uma identidade de Deus. E você, então, pensaria, então qual é o problema, Felipe? Se é possível, pelas filosofias, tateando, descobrir o Logos, o Cristo, então não teria problema de deixar os filósofos se permearem no Evangelho, de misturar tudo, porque em algum momento todo mundo aí, pela sua investigação, vai chegar na mesma racionalidade. Bom, em tese, poderíamos dizer que isso poderia acontecer, mas na prática isso não aconteceu. E eu vou começar a desenvolver isso com vocês, porque diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 21. O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Isso é uma afirmação bíblica. Veja, vamos de novo, para ficar bem firme na sua cabeça. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 21. O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Embora se entendendo que pela investigação e a lógica vocês vão encontrar a racionalidade por trás de todas as coisas, Paulo identifica que, embora eles tateando, eles chegaram num estado de ignorância e não de sabedoria plena, e não do conhecimento de Deus. A prova disso é que eles mesmo perceberam que existia um Deus desconhecido e fizeram altar ao Deus desconhecido. Ora, se a sua investigação é capaz de descobrir quem é Deus, ou toda a racionalidade de Deus, ou tudo que possa existir nessa sabedoria, como vocês então afirmam que existe um altar a um Deus desconhecido? Porque vocês mesmos afirmam que existe algo desconhecido para vocês. Algo que vocês não conseguiram tatear e encontrar. Então ele vai falar em Atos 17 do Deus desconhecido. Do altar que eles construíram ao Deus desconhecido. E de outra forma eles também falam da sua ignorância. Olha, se você diz que tudo que existe está permeado dessa sabedoria, dessa divindade, de forma que nele nos movemos e existimos. Como então vocês, tão sábios, fazem ídolos de todo tipo de imagem de escultura, se ajoelham a esses ídolos, adoram esses ídolos, vão a templos que dizem que lá está a presença desse seu Deus? Ora, vocês estão construindo coisas que dizem que são deuses, imagens e templos. Ao mesmo tempo dizem que Deus está em todas as coisas e nós estamos em Deus. Então há uma irracionalidade na sabedoria de vocês. Embora vocês busquem a esse Deus único, encontrar essa racionalidade, a prática de vocês transformou essa ideia em milhares de deuses, milhares de fábulas e milhares de coisas que não estão representando a verdade revelada, a essência de Deus. Por mais sábio que vocês fossem, geraram uma religião múltipla, confusa, milhares de divindades que não representam essa sabedoria tateada. Então, novamente, Paulo ele invoca a sabedoria, mas ele eleva ela a um estado onde o evangelho começa a confrontá-la e levá-la para uma revelação mais plena. E agora eu quero trabalhar com vocês esse texto.
de Atos 17. Amigo, só um parêntese, né? Hoje eu estou mais didático e sei que os ensinos que eu estou trazendo aqui podem tornar algumas pessoas mais confusas, né? Assim, Felipe, é muito elevado para o meu conhecimento, ou tem umas coisas que é difícil de entender. Mas eu avisei, né, que esse curso ia ter umas aulas mais difíceis. Eu estou me esforçando para falar de um jeito que o povo entenda, né? Para que você chegue comigo. Mas se o amigo não conseguiu pegar tudo, tudo bem, faz parte. Você tem as aulas mais fáceis e você levou algo para a sua vida. E o irmão está nas aulas mais difíceis, ficou meio assim. Guarda no coração que depois acontece de você entender. Deus te revela, né? E eu tenho uns outros irmãos que estão sedentos para algum conhecimento mais assim. Então eu estou conversando com você, né? Se o irmão tá aí, estava sedento para algum conhecimento um pouquinho mais diferente, e eu estou trazendo para você e você encontrou, que bom, estamos juntos, né? Estamos na mesma sintonia. E eu mesmo, como pessoa, né? Às vezes eu estou assim, estudando, aqui, vendo assim, a 10ª vez que eu vejo aquela mesma pregação, a 10ª vez que eu vejo aquele mesmo conceito, sinto vontade de algo que seja um pouquinho diferente, né? Se eu sinto, por que eu não posso fazer também um pouquinho de conteúdo um pouquinho diferente para você? Então vamos analisar um pouco esse Atos 17, onde Paulo fala esse discurso no Areópago, onde ele está confrontando um pouco dos estoicos e dos epicureus, que depois eu vou trazer mais sobre os epicureus na próxima aula e voltar ao platonismo médio. Tá certo? Vamos ler aqui, ó, Atos 17, no verso 23. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Paulo então está dizendo: esse Deus desconhecido agora eu vou revelar para vocês. E revela como Deus criador, que está acima e criou todas as coisas. Ele não é todas as coisas. Ele criou as coisas. Ele teve um início onde ele decidiu por sua vontade, aí mais à frente em Atos 17, colocar as coisas no seu devido lugar. Então existe uma vontade soberana de Deus ao criar, ao dispor as coisas. Não é que ele é tudo e tudo é ele. Ele é o Criador e ele não habita, não é dominado pelas nossas mãos, não habita essas imagens de esculturas feitas de ouro, não habita as coisas como o templo. Ele cria todas as coisas. E nesse sentido você observa que ele falou, no passado Deus não levou em conta esta ignorância. E você observa então que existe uma ignorância naqueles que investigam a sabedoria por meio das filosofias ou por meio da investigação da natureza. Eles conseguem perceber muitas coisas, mas ainda outras ficam desconhecidas e seu estado é ainda de ignorância. E o que eu estou querendo trabalhar com vocês agora, a partir desse momento, é essa ideia. Existe algo oculto em quem investiga a natureza e a sabedoria pela lógica e pela intuição e pelas ciências. Ele consegue observar muitas coisas, mas muitas coisas ainda ficam ocultas. E isso é chamado da ignorância por Paulo, e eu estou trabalhando com vocês que é a ignorância que não consegue perceber a essência de Deus que vem por meio da revelação. Eu vou trabalhar isso com vocês na própria Bíblia, mostrando que existe uma incapacidade do ser humano, pela sua própria investigação, de alcançar a essência da revelação de Deus. Por isso que, por mais que você permita que o filósofo fique buscando para alcançar esse logos, e você diga, se você misturar o evangelho com logos, não tem com a filosofia não tem problema, porque eles vão chegar no mesmo lugar, não é verdade, porque
Por mais que eles investiguem, o estado final deles ainda é de ignorância. Então, quando se mistura a ignorância com a revelação. E aí, por isso que você perde a essência do que foi revelado, que foi Jesus Cristo. Como diz Paulo, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, para que a gente não coloque outro fundamento que já não está posto. Tá certo? Eu fiz um resuminho da preocupação aqui com vocês. Mas veja, vamos construir agora, através das partes do Antigo Testamento, das compreensões bíblicas também, como existe algo oculto na investigação humana da sabedoria. Veja, Eclesiastes capítulo 1, no verso 13. E apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Eclesiastes está dizendo que ele está aqui vivendo uma busca de uma filosofia natural. Eu apliquei meu coração a investigar com sabedoria tudo que se faz, todas as ações, todas as coisas e os ciclos naturais. O mar, a chuva desce do céu e enche os rios se revolvem, chegam no mar e não se sabe para onde eles vão. Ele está investigando a natureza para descobrir a sabedoria. E essa enfadonha ocupação, Deus deu esse propósito para o homem de tentar investigar e tatear e descobrir a racionalidade por trás das coisas. E o sábio, o hebreu, também fez esse processo. Mas qual foi a sua conclusão em Eclesiastes 8, no verso 17? Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois, por mais que o homem trabalhe para descobrir, não a achará. Embora o sábio queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. O sábio na Bíblia encontrou um teto. Eu vou investigar e eu vou chegar a muitas conclusões sábias. Eu vou tatear, como os gregos tateiam. Eu vou tatear para descobrir a racionalidade e a sabedoria de Deus. Ele foi tateando, mas chega um ponto onde ele diz, mas eu não consigo compreender todas as coisas, a razão que acontece por trás de todas as coisas. Há um limite para a minha inteligência. Por mais que eu queira, eu não consigo. Jó, praticamente todo o livro de Jó é uma argumentação sobre por que as coisas são como são, por que um justo sofre. E o justo não deveria sofrer, mas ele sofre. E aí fica os amigos de Jó e o Jó discutindo, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Eles estão tentando, tateando, descobrir a inteligência por trás das coisas, por que as coisas são como são. No capítulo 28, que é um capítulo, o irmão às vezes já leu, mas não compreendeu. Porque não compreendeu segundo essa ótica. Compreendeu porque o irmão é inteligente, mas segundo essa ótica. Capítulo 28, o Jó faz uma compreensão, rapaz, tão profunda. E ele diz, olha, nós, homens, estamos aqui investigando para tentar descobrir a razão do que está acontecendo comigo. Mas deixa eu dizer uma coisa, o ser humano, ele quando quer encontrar ouro, quer encontrar pedras preciosas, ele faz um buraco na montanha e cava, e peneira, e faz os processos todinho até encontrar o ouro e as pedras preciosas. Ele vai cavando, ele chega no profundo do abismo da montanha, entra nos buracos mais profundos e consegue encontrar o ouro. No entanto, isso não vale para a sabedoria. E é assim que ele complementa, diz assim, Jó capítulo 28, no verso 12, onde, porém, se poderá achar a sabedoria, onde habita o entendimento, ele não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro.
escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó está dizendo que esse conhecimento não está ao alcance dos homens, é como se houvesse um teto, que você pode chegar pela investigação, mas chega um ponto que só no temor do Senhor, e aí a gente vai para a revelação, você consegue entender a razão por trás das coisas. Então, ou consegue aceitar que Deus sabe e você não sabe, né? Mas de uma forma legal, o que o Antigo Testamento está dizendo é que você pode realmente entrar debaixo de uma montanha e pegar o ouro, mas você pode investigar e cavar essa montanha da sabedoria, e você sempre vai encontrar um teto, porque ela não está acessível por meio da investigação. Aí diz assim um profeta Isaías, que ele vai falar sobre os pensamentos de Deus, que também na estrutura, que a gente está fazendo uma comparação, seria, no mundo grego, a racionalidade do divino, né, do cosmos. Isaías trata disso como os pensamentos de Deus, a vontade por trás de todas as coisas. Como é que Isaías fala? Isaías diz que é possível conhecer esses pensamentos. Ele diz assim, Isaías capítulo 55, no verso 8. Pois, aqui ele está falando como se fosse Deus falando, né? Eis que te digo, é como o profeta fala. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então percebemos que a Bíblia, pelos seus sábios, também revela, e os seus profetas, de que existe uma barreira, uma diferença de essência, uma diferença de plano. Embora o homem procure conhecer os pensamentos de Deus, ele é tão mais elevado que não há uma capacidade humana, pela sua própria lógica e investigação, chegar nessa conclusão, chegar nesse pensamento. E o sábio de Jó também diz, rapaz, por mais que ele investigue, ele está, onde está esse pensamento? Onde está? Está em outro plano, é só o temor do Senhor. Né? O Eclesiastes diz, rapaz, a gente investigou o que se deve fazer debaixo do céu, mas compreendi que é impossível alcançar essa sabedoria e esse logos de Deus. Nas filosofias, eles dizem, né, nos estoicos, você conhecendo a lógica, a racionalidade, o logos, você pode chegar ao estado de tranquilidade por compreender a existência. O seu sofrimento é porque você não compreendeu ainda. E o Evangelho vai dizer, por mais que você tateie e investigue, seu estado ainda é de ignorância. E Deus entendeu, né? Paulo revelou que esse estado que vocês estão é de ignorância. Mas agora eu quero apresentar o Cristo para vocês, eu quero que vocês saiam dessa ignorância, quero mostrar a revelação para vocês. Agora você se pergunta, e aí faz parte do nosso estudo fazer essa pergunta. Por quê? Uma vez que a gente compreende que as coisas criadas possuem a sabedoria de Deus e a identidade de Deus, por que então investigá-la não me dá a perfeita compreensão do Logos de Deus, senão que me deixa no estado de ignorância? Revela muitas coisas, mas até certo ponto. A primeira explicação que eu vou trazer para vocês é essa: a natureza e o homem caíram. Precisamos lembrar que a natureza que está sendo investigada e o homem que contém essa identidade de Deus sofreu uma queda no paraíso, né? A própria natureza foi subjugada ao pecado, ela não é a expressão do que Deus desejava. Nós não vivemos no paraíso. E a Bíblia revela que haverá um tempo de redenção onde ela será transformada segundo o propósito original de Deus, segundo o que Ele deseja. E ali sim estará a revelação plena de qual é a identidade e a racionalidade de Deus expressa na própria criação e na existência no novo céu e na nova terra. Hoje,
Nós vivemos num estado que anseia por uma redenção, e é isso que Paulo vai falar em Romanos 8, no verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. A natureza que as filosofias estão empenhadas em investigar, onde nós investigamos e achamos que vamos descobrir o logos da existência ao investigar a racionalidade por trás imbuída em todas as coisas. É preciso entender que essa natureza não está expressando toda a plenitude de Deus ou como Deus queria que ela fosse. Os estoicos vão dizer que tudo é o que já deveria ser. Nós, cristãos, revelamos, não, houve uma queda. E o sofrimento, a morte, as tragédias e esse anseio que percebemos que o mundo não deveria ser isso, há algo errado. É um clamor que está dentro do ser humano e está na própria natureza, de um anseio por uma redenção, um anseio por algo que deverá ser. Ela ainda não é. E investigar o que não é sempre lhe faz chegar no modo de ignorância, no modo de um limite. Porque você sempre está chegando no que não é, no que ainda não chegou, no que ainda não se manifestou. Então eu investigo o que está subjugado a uma degradação e chego às conclusões de que o sofrimento existe, não deveria ser assim, e a morte não faz sentido, e há algo mais que deveria acontecer, porque se eu não sentisse isso, eu seria conforme o logo da existência. Tudo seria como sempre foi, eu não sentiria angústia. Mas a própria angústia e o anseio que eu sinto por algo que não existe indica que não vivemos o ideal de Deus. Entendeu? De outra forma também, o que Paulo vai explicar para a gente é que, embora haja uma identidade de Deus na natureza, o coração humano rejeita esse Deus, rejeita essa identidade e reinterpreta ela segundo os seus próprios desejos. Porque diz assim, Romanos 1, no verso 18, a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Daí vem a questão da loucura da pregação, porque tudo está invertido por causa do coração pecador humano. O que eles se dizendo sábios são na verdade o louco, e a revelação que é considerada louca é na verdade a sabedoria de Deus. Como tudo está invertido, né, a sabedoria humana acha que ela é sábia e acha a loucura a pregação, e a loucura da pregação é na verdade a sabedoria de Deus, e é a sabedoria humana que está na ignorância. Então esse joguete das palavras é interessante para nós. Mas perceba, a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A nossa queda, a queda humana, a queda da natureza e humana, que são a mesma coisa, que todo mundo é uma coisa só, né? A natureza, nós fazemos parte da natureza, todo o ambiente da vida humana caiu junto, né? Tanto a natureza como o ser humano. Essa queda, ela não está só nas coisas criadas que anseiam por uma redenção, ela está em mim. Então existe um pecado em mim. E esse pecado, essa injustiça, não me permite conhecer a verdade, porque eu tenho a própria inverdade em mim. O pecado em mim não me faz subverter todas as coisas segundo o meu desejo do meu coração. Né? Diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram com Deus. Eu posso conhecer a Deus, mas eu subverto porque os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O meu coração obscureceu minha vista.
E quando eu investigo a natureza, eu investigo segundo a ótica do meu pecado, da minha visão, do meu narcisismo, do meu egoísmo, da minha maneira do que eu quero contorcer essa verdade para que ela se adeque ao que eu quero que seja. Aí eu crio ídolos segundo a própria imagem do meu coração. Romanos 1 vai trabalhar esse conceito. Eu faço um ídolo, a imagem de um réptil, dizendo que ele é um Deus. Mas não existe um Deus réptil. Existe a minha vontade de torcer a realidade para que esse ídolo aprove as coisas que eu faço. Eu crio um ídolo segundo o meu pecado. O meu pecado observa a realidade e transforma ela para que fique de acordo com o meu desejo, obscurece minha mente e eu crio religiões, que são religiões da expressão do coração humano e não revelado por Deus. Entendeu isso? Então esse é o verdadeiro obstáculo que impede o ser humano de conhecer a Deus. Não só porque a natureza caiu, mas porque ele, sendo natureza caída também, ao observar as coisas de Deus, torce, se obscurece, rejeita, embora tendo conhecido a Deus, não teve por usurpação, né, adorar a Deus, ele nega esse Deus, ele torna a si mesmo seu próprio Deus. Então essa é a expressão do pecado em nós, do pecado que o ser humano carrega. Então vamos trabalhar também biblicamente agora como se dá o conhecimento da sabedoria de Deus e do Logos de Deus. Diz assim: o conhecimento por revelação. Novamente, o ser humano não consegue alcançar a sabedoria de Deus pelo seu próprio esforço, porque é uma limitação que nós descobrimos que é a queda humana e é o pecado humano dentro dele. E esse mundo ainda é um mundo que anseia para a sua redenção. E por isso nós temos esse verso que diz 1 Coríntios capítulo 1, no verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então percebemos que existem dois caminhos. Começamos identificando se pela sabedoria humana poderíamos atingir a pleno conhecimento de Deus e percebemos que não, existe uma limitação e um pecado que nos impede de compreender a essência de Deus e a revelação de Deus. Então Deus permanece oculto, embora não esteja distante. E pela loucura da pregação, pela fé bíblica, pela revelação de Deus, nós conseguimos alcançar essa essência de Deus, porque Deus se manifestou no meio dos homens. Isso é uma loucura porque os profetas, os filósofos não acreditam nessa manifestação. Já a fé bíblica diz: nós podemos conhecê-lo não porque investigamos, mas porque ele se revelou a nós. Se revelou durante as páginas da Bíblia, se revelou através da pessoa de Jesus Cristo, através das Escrituras. E é essa fé bíblica que nós proclamamos, não porque alcançamos, mas porque descobrimos através de revelação pela manifestação de Deus no meio do seu povo. Eu vou começar esses conceitos a construir a ideia da revelação como um caminho de entendimento, a manifestação de Deus. E é importante que você entenda que isso já comunica uma coisa, que Deus deseja se relacionar com o homem, que Deus se manifesta a esse homem e que Deus está próximo e quer ter um relacionamento conosco. Porque se não fosse assim, não conseguiríamos conhecer nada de Deus e ele permaneceria como um Deus desconhecido, o Deus da ignorância. Mas ele só é conhecido porque ele se deu a revelar. Ele só é conhecido porque ele se revelou. Ele só é conhecido porque ele se manifestou no meio de nós. Vamos começar em Êxodo capítulo 3, no verso 6. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Esse texto está no centro da revelação de Deus com Moisés. E ele está dizendo algo super importante para nós. Ele é um Deus que anda junto com o ser humano. Ele é um Deus que se revela a pessoas e que se identifica com elas, diz: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, eu tenho um relacionamento com eles, eles são pessoas que andaram comigo, eu me revelei a eles, como eu estou me revelando a você, Moisés. E esse é um Deus relacional, não é distante, ele está conosco, ele está junto. Outra coisa, ele vai revelar através das páginas de Moisés aí, que ele escuta nossas orações.
Ele é um Deus próximo. Os israelitas estavam sofrendo uma opressão no Egito, oraram e clamaram a Deus e Deus levantou um libertador. Então ele é um Deus de libertação, é um Deus de salvação, é um Deus que escuta as nossas orações, é um Deus que age, intervém no mundo. O mundo estava do jeito que você disse que o Logos deveria ser, a racionalidade, quer dizer, a escravidão do Moisés, do faraó sobre o povo escolhido, mas o Logos, na real, Deus disse, eu não gosto do jeito que o mundo está. As pessoas estão sofrendo e elas estão clamando por libertação. Eu vou intervir na história. Olha, se Deus queria que a história fosse desse jeito, por que ele criou desse jeito? Não, essa história está errada. Há uma queda, há um problema, há um sofrimento. Eu vou intervir com salvação e libertação por amor a esse povo, porque eu sou um Deus próximo, porque eu sou um Deus que escuta oração, e vou libertar esse povo, eu vou transformar a existência que estava de um jeito em outro jeito. E por isso eu também sou um Deus de libertação, de salvação, sou um Deus de promessa, que derrama promessas para o povo, de transformação, de mudança, de novo céu e nova terra, de uma terra prometida, de uma nova realidade. Vocês estão saindo de uma condição para chegar em outra. Eu estou fazendo um processo de transformação, porque a maneira como vocês estão vivendo hoje não está boa, então vou derramar para vocês a minha vontade, as minhas leis, e como vocês devem aplicá-la no meio do povo. Vou criar um sacerdote, vou chamar profetas e pessoas específicas durante a existência do povo para poder comunicar minha vontade e mostrar que vocês estão se desvirtuando dela, ou seja, é possível que o mundo ande desvirtuado da vontade de Deus, e Deus precisa convocar profetas para corrigir o andamento desse mundo, para que ele volte a ficar mais próximo do propósito de Deus. Então toda hora Deus está corrigindo o curso do mundo, corrigindo a vontade dos homens, porque elas estão rebeladas contra Deus. Elas não são a expressão da racionalidade de Deus, senão a própria expressão da queda que existe neles. E Deus deseja restaurar essa condição humana. Eu quero agora já me adiantar para o Novo Testamento, onde essas figuras vão ficar ainda mais firmes no Logos de Deus. Porque, biblicamente, e aqui é um dos pontos de intersecção mais interessantes do Novo Testamento, né? Eu estou sempre falando do Paulo como missionário que encontra, né, elementos que a sabedoria alcançou e usa esses elementos para transmitir a verdade do Evangelho, mas há um texto na Bíblia que ele usa diretamente a palavra logos, que os estoicos buscavam, os gregos, e todas as semelhanças que logos carrega, né, com a inteligência do platonismo médio, com outras ideias, essa racionalidade humana, esse texto vai transformar essa racionalidade na figura de Cristo. Já vimos em outras aulas, e eu já expliquei isso, de que Cristo é o reflexo da glória de Deus, Cristo é a imagem da sabedoria de Deus. Então eu já falei tudo isso, eu não preciso ficar repetindo até para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero trazer para vocês esse texto especial, que é como o apóstolo João, já mais velho, compreendendo todas as discussões, ele fez um texto que é um texto que une dois polos, o polo hebraico e o polo grego, em uma figura que é a figura de Cristo. Vamos ver esse texto, diz assim, João capítulo 1, no verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. E no original aqui está a palavra grega logos. Seria como assim, no princípio era aquele que era o logos, a racionalidade por trás de todas as coisas, o arquiteto de Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João pegou esse conceito todo da sabedoria humana, de que existia uma inteligência por trás da criação e formação de todas as coisas, uma inteligência divina, que é mediadora, que traduz as revelações do Uno, do platonismo médio.
e disse: esse Logos, ele estava no princípio e por meio dele foi feita todas as coisas, como vocês gregos gostam de afirmar. Ele é a racionalidade de tudo, mas ele se encarnou e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora, por que isso une o grego com o judeu? Porque esse termo, também, Logos, também foi traduzido muitas vezes no Antigo Testamento pela palavra que no original está escrito dabar, em hebraico. O dabar, o conceito do dabar, é a palavra que gera as coisas de Deus, que é a palavra que leva a ação de Deus para transformar o mundo. É o caminho de Deus. Se Deus liberar o dabar, as coisas vão acontecer. É mais do que a palavra rema, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus carrega a ação que faz ela acontecer. Quando ele libera a palavra, as coisas acontecem porque ela carrega o próprio poder da realização. Nelas, por meio deles, foram feitas todas as coisas e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o hebreu entendia o dabar, a palavra. Por isso que esse texto diz, no princípio era a palavra. Embora no original esteja Logos, a tradução é que era a palavra no sentido hebraico também, né? Porque a palavra carrega esse senso de que ela gerou as coisas quando ela foi liberada. Então veja bem, então existe esse conceito no hebraico e esse conceito no grego. João uniu o conceito do verbo, no princípio era o verbo se encarnou. A sabedoria emitida pela boca de Deus, que tem o poder de gerar as coisas, a palavra, essa palavra é o Cristo. E o Logos grego, que é a racionalidade que está por trás e gerencia todas as coisas, também é o Cristo. Então, esses dois conceitos se uniram na figura de Cristo, o conceito judaico e o conceito grego. E nessa questão da palavra é interessante porque diz assim, Gênesis capítulo 1, no verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Salmos 33, no verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Perceba. Antes de existir tudo que existe, a palavra já existia. Na compreensão do judeu, até hoje se tem essa compreensão, a palavra ela é pré-existente. A lei, a Torá, seria pré-existente à própria existência do mundo. João pega essa ideia, e ela tem o poder de gerar as coisas, né? Então, João pega essa ideia e diz, essa palavra que existe antes mesmo de todas as coisas existirem, que está com Deus na fundação de todas as coisas, ele é antes de tudo que existe, esta palavra se manifestou em carne. Ela não está assim oculta, ela se manifestou no meio de nós. E nós vimos essa glória. As coisas existiram depois que a palavra se manifestou. Então a palavra é pré-existente a todas as coisas. É como Logos. É a racionalidade. Ele criou as coisas. Mas ela não está oculta porque ela se manifestou e nós vimos a sua glória. Ele andou no meio de nós, conversou, mostrou quem era Deus, revelou as interpretações da palavra, mostrou quem era a sua pessoa. E quando nós vimos a palavra, o Logos, nós vimos a manifestação da glória de Deus. Aquilo que os filósofos alcançam no estado lunético naquelas aulas passadas. Aquilo que Moisés viu, aquilo que nós observamos como atingimos, ultrapassamos o limite que é impedido que o sábio ultrapasse. Quando nós ultrapassamos esse limite, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a Jesus, vimos a sua glória. Porque esta palavra se deu a conhecer e se manifestou e se encarnou entre nós. Esse Logos dos gregos veio entre nós e se manifestou. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 7. Pelo contrário,
falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 24. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então existia algo oculto mesmo, como diz aqui o 1 Coríntios 2, no verso 7. E Paulo está fazendo seu João 1 aqui, né? Ele está dizendo, ó, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras. Assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É antes da fundação de todas as coisas. Essa sabedoria que estava oculta era Jesus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse verbo se encarnou entre nós e vimos a sua glória. Agora veja. E esse verbo veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos purificou do nosso pecado, enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, e esse Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, gerou em nós a mente espiritual, que vai ser tema da nossa sexta aula, a mente espiritual, e nós hoje aceitamos e compreendemos essa essência da revelação, não por investigação, mas porque ela se revelou no nosso coração. E nos deu a capacidade de compreender a Deus. Por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem tem a mente espiritual discerne as coisas de Deus. E quem tem a mente carnal vê as coisas carnais. Por que nós conseguimos perceber a essência de Deus? Porque fomos purificados do pecado que nos fazia turvar toda a verdade da existência, segundo o meu próprio coração pecador e pecaminoso. Mas quando Deus purificou o meu coração e enviou o seu Espírito Santo, eu consegui perceber Deus nas coisas e na revelação, porque Ele me deu a própria capacidade de compreendê-lo através do seu Espírito Santo e a purificação do meu coração. Então, não é possível, mesmo pela investigação, alcançar a Deus, porque é preciso do próprio Deus invadindo meu coração para que eu possa conhecê-lo. Tá difícil, velho. Tá me acompanhando? Mas vamos comigo, vai dar certo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 8. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os poderosos dessa era, os sábios, a existência humana e os mais poderosos da existência humana, diante da sabedoria e da encarnação de Deus e do Logos de Deus, o que eles fazem? Aceitam Jesus? Abraçam Jesus? Dizem que Jesus é o Senhor? Não, eles crucificam. Essa é a verdade do Romanos lá, né? Embora tendo conhecido a Deus, não tiveram por usurpação adorá-lo igual a Deus. Cada seu coração pecaminoso, ele subverte a verdade pela injustiça. Então os poderosos veem Jesus, os seus corações carnais não reconhecem a Jesus. Por isso que não se deu a conhecer a sabedoria, pela sabedoria humana, a revelação de Jesus. O mistério que estava oculto. Porque essa revelação, essa sabedoria humana baseada na carne, ela rejeita o Cristo. Ela crucifica o Cristo. Por isso que sem a intervenção da graça de Deus e o Deus habitando em nós, transformando nossa vida, nós não teríamos a condição de enxergar a Cristo. Só conseguimos alcançar a Cristo porque Deus age em nós para percebê-lo. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 7. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Aí no verso 10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Presta atenção. Nós alcançamos esse entendimento do oculto por meio da revelação do Espírito em nós. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E o que eu estou dizendo para você é que, embora essa revelação já tenha acontecido no momento histórico, Jesus vindo ao mundo, ela precisa acontecer no coração de cada indivíduo, porque mesmo Jesus Cristo tendo vindo ao mundo,
Reconhecê-lo é um ato de conversão do seu coração e de ser inundado por um espírito, ser purificado dos seus pecados, inundado por um espírito que comunica e sonda as coisas profundas de Deus e reconhece a essência da revelação de Deus. Não há como você alcançar o Logos de Deus só pela sabedoria humana, porque você precisa do próprio Logos agindo em sua mentalidade para lhe purificar, lhe fazer enxergar a Deus. Entendeu, meu amigo? Eu vou trazer para você agora uma ilustração final que tem tudo a ver com o nosso ensino. Existe um cientista matemático chamado Blaise Pascal, em 1600 e bolinha. Ele inventou aquele teorema de Pascal. Ele também inventou uma calculadora mecânica. Um indivíduo fantástico, matemático excelente, cientistazão. Em determinada época da sua vida, ele vivia na libertinagem, nos jogos, na noitada, né? Todo na farra. E ele teve um momento onde ele sofreu um acidente de carruagem. Ele se impressionou muito com aquilo. Quase morreu, né? Foi um acidente. Poucos dias depois, ele teve um encontro com Deus no seu quarto, que ele chama Noite do Fogo. Ele ficou de 11h30 a 12 horas da noite, tendo uma experiência espiritosférica. Ele teve um encontro, como diria os amigos pentecostais, teve um batismo do Espírito Santo ali. E ele se encheu tanto da presença de Deus, e a conclusão que ele chegou nesse dia, na Noite do Fogo, foi que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mesma revelação de Moisés. E ele completou: e não o Deus dos filósofos. E segundo as suas interpretações, seus escritos depois disso, ele foi explicando de que o Deus dos filósofos era um Deus impessoal, distante, longínquo, que a razão não conseguia penetrar, mas que o Deus revelado é um Deus pessoal e próximo, que se relaciona conosco. E ele começa a desenvolver essa ideia de que há um ser humano miserável, pecador e distante de Deus, que não consegue se salvar a si mesmo e entender e se compreender e descobrir esse Deus. É preciso de uma intervenção divina, uma graça divina vendo nesse indivíduo, transformando e se revelando a ele, para que ele possa redescobrir ou descobrir esse Deus que é próximo e é um revelador, que vem através da revelação. O ser humano, então, ele é miserável, mas ao mesmo tempo ele tem um anseio por redenção, porque ele sempre está querendo algo a mais, uma busca a mais. E esse anseio de redenção e esse encontro especial com Deus é a revelação bíblica. Ele chegou nessa ideia. Porque na Bíblia nós entendemos a miserabilidade humana, mas também entendemos a redenção humana. E esses dois conceitos são aquilo que traduz mais fielmente a revelação da existência humana. E ele diz: nós somos miseráveis, finitos, pecadores, passageiros, mas temos um desejo pelo céu e por Deus precioso que nos faz nos reconectar com Deus e viver a redenção descrita nos evangelhos por meio de Jesus. E a partir desse encontro que ele teve, ele viveu para proclamar o evangelho desde então. E o que eu quero dizer com vocês é que os cientistas conseguem chegar até um ponto, mas para conhecer a Deus que está próximo, não está longe, você precisa de um encontro especial com Deus, que não é atingido pela racionalidade, mas ele é uma infusão do Espírito no nosso coração, que nos habilita a compreender o próprio Deus, sem o qual não teríamos a mente capaz de compreendê-lo. E é pela purificação dos nossos pecados que param de se rebater e se rebelar contra Deus e conseguem aceitar a revelação que você já vê, mas não consegue perceber. Mas com o Espírito, a sua mente espiritual consegue agora perceber o que você não via antes. Eu vivi minha vida toda sem compreender esse Deus, mas naquele dia que eu tive o encontro com Cristo, o mundo espiritual se abriu para mim e eu percebi que Deus sempre esteve perto de mim, ainda que eu não percebesse.
E Deus está hoje perto de mim. E Ele é o Deus da Júlia, o Deus do Roberto, o Deus do Felipe, o Deus da Cristina, é o Deus de todos nós. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que o amigo tenha conseguido compreender o que eu quis passar. Eu me esforcei, mas, meu amigo, foi tão legal, não foi? Foi tão relevante. Se o amigo quiser me abençoar com uma oferta, faz através do Pix. Está sendo edificante? Foi importante para você? Está vendo o meu ministério como algo positivo? Quer me ajudar de alguma forma? Porque é importante a ajuda. Não ache que não é. Cada valor que chega é um valor que alivia minha vida de uma forma, meu amigo. Por isso, se o irmão está aí com desejo no coração de vou ajudar o irmão Felipe, ele está me ajudando, né? Eu vou ajudar também, vou contribuir com esse ministério dele. Faz através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Lembra que tem esse pontinho, né? PR. Se você não botar, vai para outra pessoa, né? Agora veja, tem gente que tem dúvida se esse valor está chegando para mim. Quando você for no seu banco e escrever a chave Pix, você vai ver meu nome. Meu nome está escrito Felipe Rodrigues Seabra. Se aparecer outro nome, não sou eu. Você escreveu errado o Pix. Então escreve direitinho se aparecer meu nome, Felipe Rodrigues Seabra, e se aparecer a conta no Nubank, então sou eu, você pode ter certeza de estar enviando para mim. Combinado? Tranquilo? Que Deus te abençoe. Aqui vai ter uma playlist do nosso curso, no primeiro comentário também ele está. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.